Olá, uma excelente manhã a todos vocês, meus amigos, que ouvem e assistem o nosso canal Notícias da Hora. Obrigado pela sua companhia. O presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer uma publicação sobre Moro. É estarrecedor a verdade. Entenda agora, assistindo esse vídeo até o final. Nós não podemos parar de bater nessa tecla, pois é o debate do momento. Nós precisamos entender uma série de coisas, então nós estamos atentos aqui no canal. Falando nisso, a hashtag fechado com Bolsonaro já está com 1.300.000 tweets. Se você não foi lá ainda, você continua fechado com o presidente, assim como eu. Sigo firme com o presidente, afinal de contas, eu não votei em Moro, eu votei no presidente. O presidente, consequentemente, fez uma ótima escolha, assim nós pensávamos até no momento da escolha do então juiz para ministro. Então eu sigo fechado com o Bolsonaro, nem sabia que Moro seria ministro, foi um bônus, na verdade, para que, pensando no meio do Brasil, e houve os últimos acontecimentos e nós precisamos aqui demonstrar algumas coisas contra fatos e imagens, não há argumento. Então curte, compartilha esse vídeo, é muito importante nós divulgarmos nesta hora. Se você apoia Bolsonaro, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Se você está fechado com Bolsonaro, deixa a hashtag fechado com Bolsonaro aí. O presidente publicou o seguinte print da imagem dele com Sérgio Moro, que diz muito do caráter das duas pessoas. Bolsonaro, diante do que o Moro fez ontem de ir até a Globo, o principal inimigo do presidente, vazar imagens de conversa pessoal, não só do presidente, mas também da sua afilhada de casamento, a deputada Carla Zambelli, uma coisa que qualquer pessoa normal ficaria insatisfeita com tão grande deslealdade. O presidente veio aqui e publicou a seguinte imagem com o seguinte texto: a Vaza Jato começou em junho de 2019, foram vazamentos sistemáticos de conversa de Sérgio Moro com membros do Ministério Público Federal, buscavam anular e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, o PT e PDT pediram prisão dele. Em setembro, cobravam o STF. Bolsonaro, no desfile do dia 7 de setembro, o que Bolsonaro fez? Olha a imagem aí. Bolsonaro levou Moro para frente de batalha, abraçado, mostrando a lealdade do presidente e espantando os urubu e mostrando que o ministro tinha todo o seu apoio. O ministro, o que fez? Retribuiu desta forma contra o presidente, apunhalando o presidente pelas costas, mostrando o que o caráter de cada um representa e tire as suas próprias conclusões. Agora ouça também o depoimento de um cidadão, de um militar, e o depoimento de um major sobre essa situação, para você ficar mais a par. Traremos mais notícias aí. Segue o vídeo, curte e compartilhe. Bom, antes que vocês venham me encher o saco, para mim o Sérgio Moro é um canalha. Vou explicar por quê. De uma forma simples. Quando o Intercept vazou as conversas dele, o que o presidente fez? Pegou ele, levou para estádio de futebol, defendeu o cara publicamente. E agora, onde o diretor da Polícia Federal verifica conversas, intercepta conversas que Rodrigo Maia, João Dória, Dias Toffoli, Davi Alcolumbre e outras pessoas tramam derrubar o presidente de forma antidemocrática, esse cara não passa essa informação para o presidente. Por que na época então Sérgio Moro vazou aquelas conversas de Lula e de Dilma? Vocês se lembram? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui: não existe Estado democrático de direito atualmente no nosso país. Não existe democracia. O Legislativo está conspirando contra o presidente com a ajuda do STF, que deveria ser o guardião da Constituição Federal. O STF rasgou a Constituição Federal no ano passado, onde ele permitiu a soltura de Lula através da revogação da prisão de segunda instância. Então não venha encher meu saco. Apoie o presidente Jair Messias Bolsonaro. Moro, maior covarde de 2020. E isso já gerou alguns transtornos aí em termos de mercado. A bolsa caiu aí 2%,
o dólar chegou a bater 2,49, 5,49 e agora aumentou mais ainda hoje. Não, tem 135. Então, pessoal, as coisas já tinham várias informações aí, várias informações correndo, mas tudo meio desencontrado. E hoje de manhã saiu o anúncio de que o ministro Sérgio Moro faria uma entrevista coletiva às 11 horas, informando, né, na verdade, se haveria ou não a demissão do ministro. Bom, lógico que a mídia já caiu em cima, já começaram a atacar o presidente, já começaram a dizer que o ministro ia sair por culpa do presidente e não sei o que. Então começou aquele bafafá gigantesco da mídia. Filhinho, não bate a mesa, filhinho. Então, pessoal, quando deu às 11 horas, o ministro iniciou então a entrevista coletiva, informando, né, algumas desavenças, né, ou algumas discordâncias que ele teve com o presidente, e depois finalizou dizendo que iria entregar a carta de demissão dele. Agradece o Vitor. Opa, Vitor, obrigado aí por ter votado em mim. Neide, boa noite. Cristiane, boa noite. Já está mandando boa noite para Daniela. Cristiane, você é minha amiga, Cristiane. Mas eu estou sempre aqui do lado. Bom, então vamos lá. Nós temos que primeiro analisar o histórico da relação do ministro Sérgio Moro com o presidente Bolsonaro. Na sua fala hoje, às 5 horas da tarde, o presidente abordou uma situação anterior, inclusive que o ministro, na época ainda juiz, não o cumprimentou no aeroporto e tudo mais, sempre tentando aparentar uma postura isenta no que diz respeito à política. Essa era a postura do então juiz Sérgio Moro, e que acaba precisando mudar um pouco no momento em que ele deixa de ser juiz e passa a ser ministro, uma vez que a situação muda, né? Uma coisa é você ser um operador do direito, um advogado, um juiz, um promotor de justiça, e outra coisa é você ser um ministro de Estado, que a sua atuação ela passa a ter também um peso político. Bom, após a mudança, o ministro Sérgio Moro foi indicado, após a eleição, foi indicado para ser então ministro, já iniciou com algumas nomeações, né? A gente pode lembrar da Eliana Zabó, que é uma desarmamentista, que estava sendo indicada para o Conselho de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Houve um veto do presidente. Então, já naquele momento começavam a se perceber algumas diferenças. Isso, amor, espera um pouquinho que minha esposa está querendo acertar o computador aqui. Isso, melhorou. Que você seria sem mim. Obrigado, amor, que eu seria sem você. Então, bom, já começaram a surgir naquele momento algumas divergências entre a maneira de pensar do ministro Sérgio Moro e do presidente da República, algumas divergências de cunho ideológico, de forma de pensamento, mas que a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tudo que acontece no Brasil, né, tudo que acontecer vindo do governo federal, tudo que for feito por qualquer um dos ministros vai ser sempre responsabilidade do presidente. Então o presidente ele tem que sim ter o poder de veto nas decisões dos seus ministros. Tá? Além do mais, existe um outro aspecto que muita gente não entende. Eu faço uma analogia aqui dizendo que o presidente é que nem o comandante de um quartel. Então, o comandante do quartel tem ali os seus ministros, que seria o seu Estado-Maior, cada um responsável por uma área importante, pessoal, inteligência, logística, operações, a mesma coisa. Tem o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, o ministro da Infraestrutura, cada um tem o seu enfoque. E óbvio, como são ministros, na sua maioria técnicos, eles vão olhar a sua área, né? E cabe ao presidente decidir qual é a área mais importante em determinado momento e como essas áreas devem interagir. Tá? Então, o pessoal fazia agora há pouco tempo aí muitas críticas ao ministro Mandetta, que foi trocado aí pelo presidente Bolsonaro, e diziam que o Bolsonaro está brigando com o Mandetta. Não podia estar acontecendo essa briga, e o Mandetta não podia tomar a postura que ele tomou contra o presidente. Afinal de contas, ele é subordinado. Quem decide, quem é o dono da caneta, quem dá a decisão final é o presidente, e tem que ser sempre o presidente. Opa, tô vendo aqui o pessoal entrando. O pessoal falando do Dória querendo prorrogar a quarentena. Vamos chegar nesse ponto.
Bom, Vai dar tempo de falar mal de todo mundo hoje. acho que vai dar tempo de falar mal de gente hoje, como minha esposa está falando. Bom, é lógico, o ministro Sérgio Moro, enquanto juiz da Lava Jato, fez um trabalho excepcional, tá? Mandou para a cadeia muito político, que a gente achava que não ia nunca para a cadeia. Então ele quebrou paradigmas, né? Fez uma mudança muito grande na cara do Brasil. Mas a gente também precisa lembrar uma coisa. Eu particularmente gosto muito de um ministro do STF. Quer dizer, embora eu tenha discordância de muitos posicionamentos dele, eu acho que, no geral, ele é um bom ministro, que é o ministro Barroso. E ele, uma vez, numa entrevista, ele falou que a Lava Jato foi muito importante para a mudança do Brasil, né, para que se crie uma nova visão de Brasil, de um Brasil honesto, de um Brasil limpo, mas que ela tinha que ter um certo, porque senão a gente ia começar uma caça às bruxas. Então, todo mundo que parecesse que alguma coisa não estava certo, na dúvida é condenado. Tá? E isso não podia estar acontecendo, e foi mais ou menos um reflexo que a Lava Jato estava tendo, né? E passaria a ter se ela continuasse no ritmo e no fluxo que ela estava. Então o pessoal até criou a cunha dos lavajatistas, né? Mas a Operação Lava Jato ela foi muito importante, mas ela tem que ser tratada como uma operação de polícia, sim, mas ela tem que ser julgada como um processo deve ser julgado, com isenção e com tudo mais. O pessoal está dizendo aqui que, como ministro, Moro é um ótimo juiz. Achei ótima a colocação. Uma coisa é uma coisa, outra Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, ao longo desse período todo, né, vários momentos de divergência entre o ministro e o presidente foram sendo percebidos pela população. Em alguns momentos, ali, sobretudo com relação à atuação da Polícia Federal, tá? As informações do que acontece, quando o presidente fala que ele precisa saber o que acontece no país, é verdade. Ele não precisa saber, olha, sei lá, o pessoal tá dizendo aí que isso foi uma tentativa de proteger o Flávio, né, o senador Flávio Bolsonaro, por conta da investigação que acontece por causa de uma suposta rachadinha lá na Alerj. Primeiro, quem está investigando isso, essa investigação está sendo feita lá pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, bateu o STF e tal. Existe alguma mudança aí na investigação? Ô, Fabião. Fabião. Muito bom, abração aí pro Fabião. Bom tá podendo contar aí com a sua presença na live. Bom, voltando então, quem está falando, existe assim uma investigação em cima do senador Flávio Bolsonaro? Existe. E o presidente sempre foi muito claro, falou que se ele fez algo errado, que ele vai ter que pagar. Mas o que não se pode é utilizar qualquer suspeita ou qualquer atitude que possa gerar alguma dúvida para se atacar o presidente e começar a condenar previamente, sem que tenham sido colhidas todas as provas. Então essas informações começaram a vazar, algumas coisas vazavam da Polícia Federal, tudo para prejudicar o presidente. Ou seja, é a nítida percepção de que havia sim um aparelhamento político na Polícia Federal que vinha já de governos anteriores. Então o presidente precisa saber o que está acontecendo, porque quando se fala do filho dele, independente dele supostamente agir para defender o filho ou não, ele precisa saber, porque é um senador da República, é um senador que está sendo investigado, ele tem uma relação pessoal e direta com o presidente da República, não que necessariamente, se meu filho fizer alguma coisa errada, não significa que eu estou errado também. Então a gente não pode... O vereador André está acompanhando aqui a sua live, manda um abraço para ele. O vereador André, obrigado por estar aí presente. Temos que ter uma oportunidade aí de conversar novamente. Obrigado por estar prestigiando a live de hoje. Mas, voltando ao que eu estava falando, então, independente disso, se vai ser divulgado alguma coisa, se uma nova investigação está sendo feita e ela pode gerar um impacto negativo para o país, o presidente tem que ter ciência disso sim, porque afinal de contas isso vai dar um problema que ele vai ter que resolver depois. Se há o envolvimento de um filho dele com algum problema, ele tem que se informar, até por uma questão de cortesia, não para que ele possa intervir, mas que ele possa se preparar, e quando eu falo se preparar, não é se preparar enquanto pai, mas se preparar enquanto presidente da República para os reflexos que isso vai ter na economia, na sociedade, na própria política. Então ele tem que se preparar por isso. Nós temos que preservar a instituição presidência da República, independente de quem seja o presidente. E isso o presidente Bolsonaro deixou muito claro. Então, tudo que era feito pela Polícia Federal acabava expondo o presidente. Lógico que ele tendo a prerrogativa de nomear o dirigente geral da Polícia Federal, né,
Ele tinha que se fazer valer dessa prerrogativa, independente de desagradar ou não o ministro. Afinal de contas, volta aquilo que eu falei no começo. O responsável é o presidente. Então a gente não pode ficar querendo que o presidente se curve à vontade de um ministro. Existe uma hierarquia. Eu, como major, né, agora tenente-coronel, o pessoal já comentou, fui promovido a tenente-coronel no final do ano, mas eu, como tenente-coronel, nunca vou contrariar, enquanto militar, a ordem que eu recebi do meu comandante, que é um coronel, ou do meu comandante general. Afinal de contas, existe hierarquia para isso. E o nosso presidente Bolsonaro vem desse meio militar, onde a hierarquia e a disciplina são pilares basilares, e ele carrega, obviamente, isso no seu âmago, né, para dentro dele, está internalizado nele. Aí a questão da hierarquia e disciplina.